Começa agora mais um Unesp em Pauta e nesta temporada nós conversamos sobre comunicação e cidadania. Nossos convidados participaram da 10ª Conferência Brasileira e da 5ª Sul-Americana Mídia Cidadã. No programa de hoje nós conversamos com o professor Ricardo Alexino Ferreira da USP. Professora Ricardo Alexino, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que te agradeço o convite e acho que é extremamente importante estar dentro de uma TV universitária pelo papel que ela representa. Professor, pensando nessa relação da comunicação e da cidadania, o senhor vem trabalhando há muito tempo com os grupos minoritários e que hoje o que o senhor chama de socioacêntricos. Eu gostaria que o senhor pontuasse em que medida esses grupos, eles vêm numa reivindicação dessa comunicação para a cidadania ou dessa mídia cidadã, como a gente tem explorado ao longo do programa. Na verdade, sim, a questão da diversidade, ela está no agendamento, né? Então no agendamento político, agendamento social e no agendamento também da mídia. E justamente por ela estar dentro de todos esses setores, é necessário que você repense as terminologias. As terminologias, elas são vivas, né? Elas não são estáticas, elas não são burocráticas, elas representam e trazem todo um conteúdo que seria relativo àquilo que ela representa socialmente, historicamente. Então, quando você utiliza o termo minoritário, que a sociologia ainda continua usando normalmente, e para a sociologia está muito bem resolvido, porque a sociologia diz que minoritários são todos aqueles grupos com pouca representação social e política. E isso está muito bem resolvido. Então o sociólogo, quando fala em minoritário, ele não pensa em quantidade. Mas quando você transporta esse conceito para dentro, por exemplo, da área de comunicação, é muito comum você pensar o minoritário em termos quantitativos, né? E aí você tem um impasse muito sério se você pensa nesse sentido, porque o Brasil tem um número majoritário de mulheres e, no entanto, as mulheres representam um grupo minoritário. Por quê? Tem pouca representação social política. A mesma coisa acontece com o negro, né? Então você é o segundo país mais negro do mundo, primeiro a Nigéria e logo depois vem o Brasil, e, no entanto, o negro é considerado um grupo minoritário. Então o minoritário estaria no sentido político e social enquanto representação. Mas dentro da comunicação faz uma associação semântica imediatamente com a questão da quantidade. Logo quando eu estava fazendo o doutorado, isso no final dos anos 90, já 2000, eu comecei a ficar incomodado com essa questão da terminologia e passei a utilizar o termo minorizado. Achava que era um termo mais apropriado, que dava conta naquele momento daquilo que eu estava querendo dizer. Mas logo na sequência eu comecei a perceber que minorizado se associava imediatamente à ideia econômica de estar à margem da economia, estar à margem dos processos de produção que a gente vive. E o que não representa uma realidade, porque muitas vezes esse grupo ou minoritário ou minorizado, necessariamente ele não tem que estar à margem econômica, né? Às vezes ele está até em ascensão econômica. E pensando nisso, já na livre docência, eu comecei a constituir um outro termo que seria o socioacêntrico, né? Então o socioacêntrico, ele indicaria que é um grupo que não está no centro, né? Justamente por não ter uma representação social e política efetiva, mas ao mesmo tempo também ele não é minorizado, né? No sentido próprio da palavra. E a livre docência ela funciona muito na base de uma banca em que você chama livre docente, inclusive livre docência, porque você tem uma liberdade para tratar os temas, inclusive constituir novos conceitos. E quando eu apresento isso para a banca entende, e a partir do momento que essa banca entende, aquele conceito ele passa a ser, de certa forma, legitimado. Ainda não é muito utilizado no meio acadêmico, né? Praticamente só eu venho utilizando esses termos, mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão começar a assimilar esses novos termos, porque a diversidade ela está no processo de mudança. O senhor fala dessa questão do socioacêntrico por uma questão de uma representação que não é tão legítima, vamos assim dizer, reconhecida pelos meios de comunicação, pelos Exato. Grandes meios de comunicação. Em que medida esse diálogo com os meios de comunicação podem ser provocados, né, por meio dessas comunidades que formam os socioacêntricos? Olha, os meios de comunicação, principalmente a imprensa brasileira, ela sofre de uma coisa bastante complicada, né? Porque assim, qual que deveria ser o papel contemporâneo da imprensa? Ela deveria antecipar os fatos, ela deveria estar à frente dos fatos, né?
A imprensa brasileira ela ainda carece muito disso, é uma imprensa que ela fica muito a reboque dos fatos. Então, na verdade, ela não pauta a sociedade, né? Muitas vezes, assim, ela vai a reboque do que está acontecendo na sociedade, conforme os interesses empresariais, ela vai tomar essa ou aquela posição. Então, a imprensa brasileira está deixando muito a desejar no sentido de propor uma nova agenda para a própria sociedade. Então, as mudanças relativas à questão da diversidade, elas estão muito ligadas à movimentação social, à movimentação desses grupos, né? Então, por exemplo, a questão, por exemplo, de beijos em telenovelas, né? A gente tem uma pseudo-sensação de que é a telenovela que está provocando aquilo. Não. Né? É a sociedade civil que já está colocando uma demanda aquilo, social, uma demanda social que ela não tem mais como negar, porque está acontecendo dentro do shopping, está acontecendo dentro do restaurante, às vezes cria conflitos que leva a uma questão legal. Então, assim, o beijo na novela ele vem a reboque. Não significa que ele está provocando isso nas pessoas. As pessoas já estão fazendo isso, o beijo homoafetivo. Né? A questão, por exemplo, das políticas afirmativas. Logo no início, a imprensa foi muito contra. Quando ela viu que não poderia mais segurar essa demanda, porque as federais já estavam fazendo, ela começa a encampar isso como sendo algo social, importante, necessário, inclusive colocando essa temática dentro da ficção. Né? Então, assim, como a gente tem a impressão que o mundo é legitimado pela imprensa, a gente tem uma pseudo-sensação de que a imprensa, na verdade, ela está agendando, ela está pautando, ela está criando as questões sociais, quando não é verdade. Quando aparece, por exemplo, isso dentro de um telejornal, aparece isso dentro de uma telenovela, porque esse tipo de construção ele já foi legitimado dentro da sociedade como um todo. Quais os desafios, professor, que a gente tem quando a gente pensa em promover meios alternativos de comunicação? Então nós temos uma atuação de uma mídia hegemônica que subrepresenta esses grupos, mas como que esses grupos eles podem construir a sua autoimagem, uma representação mais fiel por meio de uma apropriação dos outros meios de comunicação? Olha, eu tenho pensado atualmente, enquanto jornalista que eu sou, enquanto pesquisador, eu tenho pensado em outras construções, outras estruturas. Uma delas, assim, que eu acho que nós ficamos muito equivocados, né, quando pensamos assim, qual que é o papel da imprensa, que a imprensa ela deve tratar as questões sociais, que a imprensa deve estar comprometida com o social. Só que a gente sabe que os meios de comunicação, principalmente os eletrônicos, aí, envolvendo rádio e televisão, né, eles são concessões públicas. Mas o fato deles serem concessões públicas deixou de ser algo importante, relevante, que, no entanto, a gente esquece, né? A gente diz, aquela emissora é de tal família e aquele rádio é de tal família, ou seja, a ideia de concessão e o que ela representa, ela já passou à margem. É necessário, talvez, rever toda a estrutura de concessões, a estrutura legais, para que a gente possa repensar os meios de comunicação. Porque isso tem refletido nos conteúdos que são apresentados por esses meios. Isso tem refletido nos conteúdos. Por quê? Esses meios, eles se tornam meios comerciais. Então eles vão reificar tudo, inclusive os movimentos sociais, as demandas sociais, a moda, a ciência, eles vão fazer disso uma mercadoria. Se a realidade se coloca dessa forma, eu atualmente tenho achado como chover na chuva, porque tudo foi reificado. Se você está dentro de uma instituição em que tudo é mercadoria, como é que eu vou ficar reivindicando como ela vai ter que cobrir? Acho que o principal debate da sociedade brasileira hoje deveria ser repensar os modelos de concessões que estão aí. Né? Porque enquanto você não pensar isso, você vai ficar brigando o quê? Com a empresa, que se julga dona daquele veículo. Então ela pode fazer o que ela bem entender, porque ela já está... A questão legal já não passa mais por aí. Ela não tem nenhuma responsabilidade nesse sentido, de tratar as demandas sociais. Então, uma das coisas assim que eu tenho já me posicionado eu não quero mais discutir como a Rede Globo deve tratar determinado assunto. Eu quero tentar entender como os grupos sociais eles podem tratar isso dentro de outros espaços.
né, dentro do espaço da internet, dentro de TVs educativas, dentro de rádios comunitárias. Né? São esses veículos hoje que esses grupos tomam posse. E são esses veículos que esses grupos tomam posse e têm um papel extremamente relevante. Hoje, por exemplo, você sabe que colocar qualquer tipo de informação na internet e bem colocada, ela tem um efeito muito grande. Né? E é interessante que a internet, inclusive, está pautando os grupos hegemônicos. Então, assim, na minha concepção hoje, né, a minha proposta hoje é ver como esses grupos eles querem ser vistos e como eles vão produzir essa nova imagem que eles querem. E tem um interesse desses grupos para participar da mídia nesse sentido e criar as suas próprias mídias? Tem um interesse, a gente começa a perceber. O único problema aí que está, né? As mídias hegemônicas, elas estão há tanto tempo no poder, elas estão criaram uma estética, criaram uma forma que quando esses grupos que pertencem a esses movimentos sociais, muitas vezes vão fazer a sua própria informação, eles acabam utilizando o modelo hegemônico. Né? Então, assim, seria necessário você quebrar esse modelo hegemônico, mostrar que existem outros tipos de modelos que você pode trabalhar, ou modelos que você pode criar, ou não criar modelo algum. Né? Quer dizer, personalizar a questão da comunicação para cada grupo. Porque o que acontece muito na contemporaneidade, a gente está vendo isso, né? A questão da diversidade ela está sendo colocada, a antidiversidade também está sendo colocada. Aí você vê a questão do racismo, da homofobia, do sexismo, o tempo todo sendo colocado. E hoje eu já tenho uma posição assim, eu cada vez mais quero falar de racismo, cada vez mais eu quero falar de sexismo, cada vez menos, aliás, eu quero falar de racismo, cada vez menos de sexismo, cada vez menos de homofobia. Porque quando você coloca a questão do racismo no foco, você vai fortalecer o quê? O discurso do racista, o discurso do homofóbico, o discurso do sexista. Tem que ser algo natural e próprio da sociedade. A grande questão é você dar voz para aquele que sofre o racismo, mas não de maneira passiva ou como objeto. Né? Você dá voz para ele de como ele pode mudar o mundo, de como ele pode, como um agente social e como sujeito. Né? É essa que seria a grande questão. Eu acho que a grande demanda hoje que se tem, envolvendo a questão da diversidade, é você transformar esses indivíduos em sujeitos. Eles contam a sua história. Então, assim, a Rede Globo ela pode continuar contando a sua história, a Record, a Folha de São Paulo, não importa. Né? Mas esses grupos eles têm que contar a sua história. E a tecnologia, ela está aí para isso. Eu acho que a grande conquista que talvez o mundo ocidental teve foi a possibilidade da tecnologia e a redução dos equipamentos. Né? Então, assim, você tem mídias móveis que você pode fazer um material muito interessante. Várias comunidades indígenas, né, já utilizam esses recursos para contar a sua própria história. Né? Porque uma coisa, por exemplo, se você for pegar, é um europeu contando como é que ele chegou aqui no Brasil. Ele vai falar que foi descoberto. Outra coisa seria, talvez, você perguntar para um indígena de como ele viu esse português chegando, esse europeu chegando aqui no Brasil. Né? Então você teria histórias diferentes. Né? E eu acho que o mundo contemporâneo, ainda bem a gente está nisso, apesar de ter uma sensação de que está tudo muito nebuloso, parecendo que a Idade Média ela chegou dentro no nosso tempo, mas eu acho que tem uma coisa bastante interessante. Né? No meio disso tudo você tem sujeitos contando a sua história, que é fora da história oficial. Que a gente tem, então, professor, cada vez mais histórias sendo contadas. Exatamente. Eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa. Eu que agradeço e parabéns pelo programa, parabéns pela programação da TV Unesp. Né? Eu acho que ela está reelaborando e mostrando as possibilidades que tem de contar novas histórias. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe o debate sobre comunicação e cidadania em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.